Então a doutrina do homem, né, que é o que a gente vai estudar hoje, eu diria que ela não é mais ou menos importante do que as outras, mas eu vejo hoje para nós a importância, porque o homem parece que está vivendo meio sem sentido e ele tem uma busca não somente por conhecer a Deus, mas por se conhecer. E nessa busca pelo se conhecer, conhecer a si mesmo, invariavelmente nós temos que passar pelo conhecer a Deus. Então aqui nessa aula, que a gente chama de doutrina do homem ou antropologia, enfim, né? Você tem aí essas duas possibilidades de dar o nome para essa aula, é justamente a gente olhar como Deus fez o homem nas suas partes, nas suas individualidades, e como isso tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Tá? Muitos já disseram no passado, se você quer se conhecer, você precisa conhecer a Deus. Né? E é Deus quem nos mostra, né, quem nós somos, para o que nós somos e também como somos. Então é muito importante a gente refletir a respeito desse tema. E uma coisa que eu quero propor para vocês é um exercício, tá? E eu acho que é importante para nós fazermos esse exercício. Vocês têm o livro que a gente adotou como livro base. Vocês vão ter esse material aqui que eu vou disponibilizar. E assim como um dia eu fiz, né? É um desafio, uma atividade, uma tarefa que é muito boa de fazer, que é você construir você formular a sua definição do que é ou de quem é o homem a partir da Bíblia. É muito importante a gente fazer esse exercício, porque nós temos muitas boas definições, mas elas não são únicas, né? E é importante a gente, dentro daquilo que a gente já conseguiu absorver de conhecimento, dentro daquilo que nós já fomos expostos de ensino da Bíblia ao longo da nossa vida, desenvolver essas doutrinas. Então, o meu desafio não é só para essa aula, mas já passou a doutrina de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, a Trindade, escreva algumas coisas usando os textos bíblicos. Eu estou falando isso e eu trouxe esse exemplo aqui para vocês, tá? Que isso é uma declaração pessoal, tá? E é o que a gente vai estudar hoje. Eu acredito que o homem é um ser criado por Deus conforme a sua imagem e com capacidade de raciocinar, decidir e escolher. Aí eu coloquei uma referência bíblica de onde eu tirei essa ideia. Com uma parte material e imaterial, ou seja, bipartido. Aí tem outro texto. Com alma, vida e espírito imaterial, tem os textos. Ponto. Sua essência, também chamada de coração, é o centro da sua vida intelectual. O texto está lá. Mas não só da intelectual, da emocional também. Sua consciência é como uma testemunha interior que diz o que deve ser feito, aquilo que ele próprio acredita ser certo. E sua vontade é o que o incentiva a fazer algo de certo ou errado. Então, baseado nesses textos que estão mencionados aí, depois de pensar, de estudar, de refletir e de colocar num papel aquilo que eu já fui exposto de ensinamento bíblico e tudo mais, eu cheguei nessa conclusão. Essa é a minha definição hoje. Não significa que eu não possa acrescentar alguma coisa mais para frente, porque é a nossa vida. Então, a minha ideia para a gente estudar hoje a doutrina do homem é justamente a gente trazer para a nossa mente, né, aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já conhece a respeito da palavra de Deus, e a partir disso criar algo, tá? Mas eu estou propondo para vocês não fazer hoje, mas ao longo da semana, enfim, né, criar esse hábito. Eu acho que é muito saudável. E você vai precisar de estudo, dedicação, você precisa disso, né? Essas coisas não surgem espontaneamente. Aí depois de um tempo de estudo, reflexão, escreve um pouquinho, volta, enfim, né? As coisas vão assim, tá? Entrando na nossa discussão hoje, quem é o homem a partir do kardecismo, por exemplo?
Tá? O kardecismo entende que Adão não foi o primeiro homem e, portanto, não existe uma unidade na raça humana decorrente que vem de uma origem comum. Tá? Então você tem aí como modelo, por exemplo, que a gente mais conhece hoje, é o evolucionismo. Não foi Adão, veio de alguma coisa. Tá? O estado de encarnação num corpo físico é um estado inferior à existência. Esse aqui é um ponto muito forte, não só no kardecismo, mas em outras religiões também, de que a matéria, né, o nosso corpo, não tem valor. O que importa mesmo é o espírito, é o transcendente e tudo mais. O que existe, na verdade, é uma falta de equilíbrio nisso tudo. Tá? E a conclusão é que a matéria em si é uma substância de caráter inferior. O kardecismo trata dessa forma. Até porque, se você pegar toda a estrutura a estrutura filosófica da religião, a cada vida, né, que você encarna, você vai aperfeiçoando, você vai crescendo, você vai evoluindo. Então, essa ideia de que a matéria em si é uma coisa que não tem muito valor, ou ela é inferior, o que importa é a alma, porque a cada encarnação você tem um corpo, mas uma alma mais evoluída. Então o kardecismo ele enxerga o homem dessa forma, tá? Eles têm toda essa doutrina aí. Você tem, por outro lado, o naturalismo filosófico, que aí sim você tem toda a teoria do Big Bang aqui descrita, é produto do acaso. Surgiu, começou com um negocinho lá, foi desenvolvendo e tal, e a vida não tem uma preocupação com pós-vida terrena. É aqui, ponto e acabou, né? Você nasceu, você morreu e aqui ficou e acabou. Não existe uma continuidade, tá? Então o naturalismo filosófico ele traz isso, né? O homem não... Qual a conclusão que a gente chega quando a gente começa a pensar nisso? A vida não tem sentido. Não à toa pessoas decidem tirar a própria vida, porque quando você esbarra numa linha de raciocínio dessa, a pergunta é: por que eu estou aqui? Que diferença faz eu estar aqui ou não? Se o que eu vou fazer, o que eu vou viver não tem continuidade. Então isso conduz a pessoa a uma reflexão um pouco mais profunda e uma conclusão: a vida não tem sentido para mim. Não tem necessidade de eu estar aqui. E o panteísmo, que aí é um outro extremo, né? Propõe que o homem é resultado de um processo espiritual, mas ainda assim impessoal. Os elementos comuns à maioria dos sistemas panteístas são divinização do ser humano, negação do pecado original, ideia de que o corpo é mau e também noção de reencarnação. Você vê isso muito, esse tipo de pensamento, na região da Índia. Divinização do ser humano. Você tem lá. E ali, várias daquelas religiões, eles procuram atingir o nirvana, né? O ápice espiritual, que é basicamente você deixa a matéria, né, e passa a viver por um período, né, ali numa esfera mais elevada e espiritual. E não pode ter, e a ideia de pecado não cabe aqui, porque se o homem ele é uma pequena divindade, ele não vai errar, né? Ele não vai cometer pecados, né? Porque ele é uma pequena divindade ou uma parte de uma divindade maior. Então você tem essas e muitas outras, tá? Linhas aí de religiosas ou filosóficas que elas definem o homem a partir desses conceitos, e a pessoa acaba incutindo isso na sua vida, no seu dia a dia, né? Às vezes, tá? Você conversa com alguém e a pessoa fala: a gente não leva nada dessa terra. E isso em si não é errado. A questão é que muitas vezes a pessoa fala isso como se, eu sou, qualquer coisa que eu faço aqui não faz diferença nenhuma,
e o que importa é o que vai acontecer depois. Tipo, eu só estou esperando aqui as coisas acabarem. E não é esse o propósito de Deus para nós, né? Então a gente precisa ser sensível e ter cuidado com essas afirmações assim, porque elas podem vir carregadas de algum sentido aí que está influenciada por essas linhas aí. Mas o que Deus diz? Deus diz isso aqui, em Gênesis 1, 26, 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, o que Deus nos fornece de um pontapé inicial, vamos dizer assim, a respeito do homem, é que ele nos fez a imagem dele, conforme a semelhança dele, com um objetivo para que tenhamos domínio sobre o quê? Sobre a criação. Então aqui você já tem não só as características do homem, mas também um propósito. O homem precisa dominar sobre as outras criaturas. E dominar é administrar, é organizar. A gente vai ver isso aqui, e eu separei justamente a definição de cada uma dessas palavras, tá? A imagem é a ideia justamente da aparência, tá? A representação da divindade, tá? Quando a gente entra numa discussão aí um pouco mais partindo mais para a linha filosófica da discussão, né? Normalmente alguns teólogos vão dizer o seguinte: quando Deus criou o homem, a pessoa de Cristo, que é eterna, foi refletida aqui no seu sentido físico, no aspecto físico. Então, Jesus Cristo se fez homem, mas o homem ele é produto físico, material de Jesus Cristo, que já é idealizado antes na eternidade. Entendeu? É que a gente vai começar a entrar numa linha de raciocínio que pode confundir nossa cabeça. Mas a pessoa de Jesus, ela veio como homem. Não porque o homem já existia, mas porque ele era o padrão para o homem criado, Adão. E isso é meio confuso para nós por causa do tempo. Você está falando de Jesus, que nasceu aí no ano 5, 3 antes de Cristo, mas você está falando de um homem que foi criado 4, 5 mil anos antes de Cristo vir, né? Então é essa a ideia. Então a imagem é a representação e ela tem a ver também com toda a questão de intelecto, de emoções, de raciocínio, de pensamento e tudo mais, tá? Então a imagem essa palavra já é usada até no texto hebraico, né? No Antigo Testamento, muitas vezes quando foram feitas cópias em ouro de animais, por exemplo. Então é uma reprodução, a gente chamaria hoje de xerox, né? Você tem hoje as impressoras 3D, né? Que reproduz um objeto, né? Então a ideia, a palavra, a imagem, ela carrega esse sentido, tá bom? A semelhança, tá? A semelhança, ela vem acompanhada da palavra imagem, mas ela tem um viés um pouco distinto aí quando a gente fala, porque ela não é somente uma representatividade de Deus, mas ela é a representação em si, tá? Ela demonstra o caráter de Deus. Então, ser feito a imagem conforme a semelhança, ela une essas coisas, tá? De aspecto físico, mas também de aspecto de manifestar, tá? A ideia de ser a representação visível e fiel da pessoa de Deus. E essa é a nossa responsabilidade. Ele nos fez para sermos assim, né? E quando ele fez Adão, ele o fez sem pecado. Então nós não somos isso na íntegra por causa do pecado, porque o pecado corrompeu cada área da nossa vida e manchou tudo isso que é a nossa responsabilidade. O domínio, né, é o governo.
é governar sobre alguém, é administrar, ter autoridade sobre alguém. Tá? Então, quando Deus cria o homem e fala, olha, vocês devem dominar sobre os peixes, aves, animais terrestres e tudo mais, eles precisam cuidar da terra. A pauta ecológica nunca foi fora de moda. Ela já vem desde que Deus criou todas as coisas, dando para mim e para você, né, a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus criou. Ele nos deu isso, né? Ele nos deu um planeta, né? Ele nos deu a terra e tudo da maneira como funciona para que a gente cuide, né? Então a preocupação com a natureza, a preservação e o bom uso dela, ela já existe desde sempre, porque Deus criou assim e Ele definiu que deveria ser assim. Então nós temos sim essa responsabilidade, sem exageros, porque aí tem gente que já vai para o outro lado, né? A mãe natureza, não é a mãe natureza, é a natureza, Deus criou, é criação tanto quanto qualquer outra coisa. Então aí as pessoas muitas vezes já vão para um outro lado, onde adoram árvores e todas essas coisas que a gente conhece e vê por aí, né? Todos esses absurdos aí. Tá? Então nós temos a responsabilidade, né, de sermos conforme a imagem e semelhança de Deus, né, no sentido de caráter e tudo mais, e também exercer autoridade sobre a natureza e toda a criação dele, né? A ideia de que somos tudo isso, né, carrega em si a ideia de espelhar. Tá? Nós devemos espelhar, ou seja, à medida em que a gente vive a nossa responsabilidade, e aí eu estou pensando já, pessoas em Cristo Jesus, à medida que a gente vive, Deus se torna visível na minha e na sua vida, né? Então, um dos desdobramentos de obedecer a palavra de Deus, de se submeter à palavra de Deus, é justamente esse: Deus se torna visível na nossa vida. As pessoas veem um pouco de Deus, um pouco do amor de Deus em nós, à medida que a gente aprende e se submete à palavra dele. Enfim, então tem todas essas implicações de que nós somos imagem, reflexo da pessoa de Deus, em todos os aspectos, tá? Em todos os aspectos. Mas também nós representamos, né? E eu tenho uma anotação aqui de que o homem foi criado à imagem de Deus, de modo que pudesse representar Deus como um embaixador de outro país. E da mesma forma que um embaixador ele representa a autoridade do seu país, o ser humano deve representar a autoridade de Deus, né? Como? Seguindo isso aqui. Não tem para onde correr, não tem o que fazer, se submetendo à palavra de Deus, né? Da mesma forma que o embaixador promove os melhores interesses do seu país, eu e você precisamos procurar promover o plano de Deus para esse mundo, tá? Então em pessoas como eu e como você que as outras pessoas vão encontrar um pouco da palavra de Deus na vida. E eu e você temos essa responsabilidade, né? Não é porque tem a obra da evangelização. A obra da evangelização acontece à medida que você vive a palavra de Deus. E isso acontece em todo tempo, em todo lugar. Tá? Então, nós defendemos o interesse de Deus. Até porque, em algum momento, quando Deus está falando com Adão, Ele fala para Adão e Eva: vocês precisam multiplicar, encher a terra. Não só de gente, mas com pequenas imagens de Deus. Com pessoas pequeninas que vão crescer, se tornarão adultas e vão refletir, espelhar o caráter de Deus. Então é povoar a terra com a imagem de Deus, e assim Deus vai sendo glorificado através da humanidade, né? Mas é claro, tem todo o processo de ensinar a Bíblia, ensinar nos caminhos e tudo mais, mas é nossa responsabilidade, né? O que Deus dá para o homem. E até aqui alguma questão que vocês queiram comentar, perguntar, enfim, alguma coisa? Não? Nada?
defender os interesses de Deus como embaixador nos nossos dias, né? Ele vai ter que passar por algumas situações, a gente vai ter que passar por algumas situações desconfortáveis, né? Eu não estou acompanhando o caso do jogador de vôlei, tá? Eu não sei exatamente o que ele disse, eu não fui atrás disso, né? Mas a impressão que eu tenho, é de que ele simplesmente se manifestou que a postura dele é de heterossexualidade. Ponto. Eu entendi isso, eu não sei, eu não li, tá? Eu vi algumas notícias, mas também entendi isso. Agora já estão, né? Não, aí já. De cima dele. E parece que tá criticando, tá condenando as outras pessoas. Enfim, eu não sei, é o que eu estou falando. A impressão que eu tenho é que ele simplesmente se manifestou como heterossexual, ponto e acabou, né? Mas eu não vi, né? Não li tudo que aconteceu. E o pessoal está fazendo um pouco de... Tá tendo, acho que as reações são um pouco exageradas com relação a isso, né? Ele manifestou a opinião dele, né? E o pessoal às vezes confunde, né? Com... eu preciso respeitar as pessoas, eu preciso respeitar o ser humano como pessoa. Se ele decidiu agir de maneira contrária a mim, mas é uma opção dele e eu tenho o direito de não concordar. Assim como eu não concordo com alguém que rouba um banco, né? Enfim, mas preciso ter consideração com o ser humano, né? Então eu acho que não houve, no caso desse jogador aí, não houve nenhuma ofensa direta, né? Mas sim simples expressão de opinião. E quando a gente não consegue expressar a nossa opinião, aí a gente está vivendo um dia difícil, porque parece que eu sou obrigado a concordar com determinada coisa, né? E aí a gente começa. Então esse vai ser o nosso desafio nos nossos dias, de representar e de defender os interesses de Deus. Porque eu tenho a minha opinião e a minha opinião é baseada na minha convicção, na convicção que eu tenho na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz isso, com relação não só à sexualidade, mas tantos outros padrões aí morais, né, e éticos que existem, né? E eu preciso então me manifestar nesse sentido. Agora, se eu não posso expressar isso, aí a gente começa a ter problema, né? Então são cuidados que a gente vai precisar ter ao longo dos nossos dias aí, por causa de tudo que a gente vive. Sim. Não quer se envolver. Sim. Eu não acho que seja correto. Eu entendo, porque hoje em dia você faz o trabalho para que você fale a sua opinião. Na mídia a gente vê isso constantemente. Sim. Diariamente, na verdade. Mas eu acho que a pessoa tem que fugir muito de expor a sua opinião de uma forma respeitosa e não agressiva. Mas expor. Sim. Mas é justamente por isso que, como esse jogador fez isso, aí as pessoas têm medo de se expressar, né? Sim. Porque vai ser julgado. Ele vira exemplo de punição. Perdeu o contrato, foi cancelado, acabou, ele não tem mais emprego naquele time. time. Deus prepara coisas. Sem dúvida. Eu nunca vejo isso como uma derrota. Não, de forma Pelo alguma. contrário, eu acho que a pessoa cria mais força para poder seguir em frente Com certeza. É que isso se torna um exemplo, um modelo, e aí isso de alguma forma gera instabilidade e insegurança nas pessoas que defendem a mesma posição dele. E aí a pessoa fica com medo de perder o contrato de trabalho, alguma coisa assim, né? Por isso é a nossa responsabilidade, a implicação de ser imagem conforme semelhança é nisso também. Porque eu preciso defender os interesses de Deus. Eu estou aqui para isso, eu fui chamado para isso. Esse é o meu propósito de vida, né? Então eu não posso fugir disso, porque o temor, o medo, ele virá. A questão mas a minha convicção ela vai ter que superar isso, né? Então muitas vezes isso que nos falta,
né? E que às vezes a gente acaba falhando nessas questões. Por quê? Eu preciso respeitar a dignidade do ser humano. É uma criatura de Deus. Filho de Deus é só quem entregou a vida a Jesus, mas o restante é criatura de Deus. E eu preciso demonstrar amor, porque o amor de Cristo está acessível a qualquer pessoa, independente do que ela faz ou deixa de fazer, né? Então eu preciso demonstrar isso. Caso contrário, se eu começar a atacar a pessoa, aí eu perco a razão, porque eu tô fugindo do assunto, né? O que eu estou defendendo aqui é isso. É um plano que eu entendo que foi designado por Deus. Agora, a decisão da pessoa, ela é condenada. Agora, a pessoa, né, ela deve ser amada e respeitada com a dignidade de qualquer ser humano. Não pode haver discriminação nesse sentido. Deve ser amada, assim como o ladrão, o mentiroso, o fofoqueiro e qualquer outra pessoa. Mas é justamente isso, irmãos. Eu acho que a ideia é a gente se apegar mais e absorver mais essa ideia das implicações de ser imagem conforme semelhança, né? Uma vez que a gente desfruta desse relacionamento com Deus por meio do sacrifício de Jesus, a gente precisa encarnar mais isso, né? E entender. Tem momento certo, tem um jeito certo, tem tudo isso, mas existe uma maneira de nós nos posicionarmos. Mas é muito bacana a sua observação e é pertinente. Agora uma outra questão aqui. O homem, ele é bipartido, tá bom? Duas partes. Tá? E você tem Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então você tem aqui as duas partes do homem, e eu vou mostrar para vocês quais são as duas partes. A parte material e a parte imaterial. Tá? Você tem o corpo físico, você vê, você toca, você sente. O sentido, ele tem outros aspectos também. Mas você tem a parte imaterial, alma, espírito, emoções, vontade e etc. Tá? Algumas pessoas, às vezes, elas interagem da seguinte forma. Antigamente usava mais esses dois termos, dicotomia e tricotomia, né? O dicotomista, ele cria que o homem é corpo e alma, e aí alma e espírito ficavam como palavras intercambiáveis. E tinha a tricotomia, que é corpo, alma e espírito, né? Só que você tem implicações quando você afirma que corpo, alma e espírito são coisas distintas, tá? E aí, qual era a questão? Do corpo, naquela posição que são três: corpo, alma e espírito. O corpo, o médico cuida. O espírito, Deus cuida. E a alma, que fica na mão de quem? Né? Você corre para os psicólogos, para os profissionais dessa área. Quanto, na verdade, uma vez que nós cremos na suficiência das Escrituras, eu tenho isso aqui. Oscar, você é contra a psicologia? Sim e não. A psicologia, enquanto análise de comportamento humano, ok. Agora, como solução dos problemas e dos dilemas do homem, não. Tá? Então, porque são coisas distintas, né? Então, você tem essas questões que elas são importantes, tá? Então eu entendo o homem dessa forma aqui, bipartido: corpo, parte material, e a imaterial, que envolve todas as outras questões, tá? E eu tenho aqui só a visão bíblica do ser humano revela a nós como uma impressionante diversidade, sem jamais perder de vista a unidade do ser humano por inteiro, acabando por revelá-la e acentuá-la, tá? Então quando nós analisamos o homem, e a gente vai olhar justamente alguns aspectos da parte material e da parte imaterial. Na verdade, mais da parte material, porque a parte material é o corpo. Você se machuca, você está doente, você vai ao médico. E você tem os recursos que Deus deu ao homem, até mesmo sabedoria, que faz parte da imagem de Deus, inteligência, para desenvolver medicamentos, equipamentos para diagnosticar doenças e tudo mais, e até mesmo produção de remédios.
Isso tudo é parte, né, demonstra para nós a imagem de Deus, no sentido da inteligência, das decisões e tudo mais. Então você tem alguma situação no seu corpo, uma gripe, você vai lá e já tem um remédio. Você toma um remédio. Mas não se esqueça de que a pessoa que desenvolveu aquele remédio, ela precisou ser habilitada por Deus, com inteligência, força para fazer os estudos e tudo mais. Então o cristão fica doente, ele tem que confiar em Deus? Sim. Isso significa que ele não pode tomar remédio? Não. Ele tem que tomar remédio confiando que Deus vai usar o remédio para curar a doença dele, seja uma simples azia, dor de cabeça, até mesmo doenças aí mais complexas. Então, às vezes, né, você vê pessoas que adotam uma postura, não vou tomar remédio, né? Tudo bem, você tem a opção de não tomar remédio, é porque Deus vai curar. Ele pode curar sem o uso de remédio, mas medicamento e óleos, até mesmo para anestesiar e aliviar a dor, eram usados já no Antigo Testamento pelo próprio povo de Israel, que teme a Deus, que serve a Deus. E por quê? Porque Deus criou assim. Deus criou a natureza, as plantinhas que muitas vezes a gente passa alguma coisa no corpo e adormece, foi Deus quem criou. Com aquelas propriedades todas, né? E agora você tem aí o homem com a inteligência, né? Que é a imagem conforme a semelhança de Deus, que ele vai desenvolver medicamentos para agir mais rapidamente na doença física do homem, né? Então, são questões que a gente precisa sempre levar em conta. Então, Deus cuida de nós na sua integralidade, não sei se é a palavra certa, mas Ele cuida de nós na nossa totalidade, e para os recursos do corpo, físicos, Ele dá pessoas, medicamentos, enfim. E às vezes até mesmo cura de uma forma extraordinária, como a gente vê Jesus curando o cego e paralítico e tudo mais, né? Isso pode acontecer, Deus tem poder para isso, né? Mas hoje Ele se vale dos remédios, medicamentos que a gente tem à nossa disposição, sem querer entrar em discussão polêmica, inclusive vacinas, né? Mas isso pode gerar discussão desnecessária, mas inclusive isso. Então nós temos aí todas essas situações em que Deus cuida também da nossa parte material, do nosso corpo. Agora, alguns textos aqui para a gente falar dessa parte imaterial, né? Gênesis 1:30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será por mantimento, e assim se fez, né? Então, para que eu e você tivéssemos vida, o Senhor precisou soprar o fôlego de vida. Lembra quando Ele criou Adão? Criou do pó da terra e soprou nas suas narinas. É o texto que a gente vai ver em seguida, daqui a pouco. O Espírito, a vida. Sem isso, né? Sem esse fôlego de vida, nós seríamos só bonequinhos, né? Mas Ele nos dá a vida. Então, para o homem, é isso aí, essa frase aí, para o homem se tornar uma alma vivente, foi preciso que o Senhor soprasse nas suas narinas o fôlego de vida. A parte também espírito e material, a parte que envolve uma série de questões do homem. Você tem aqui Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Perceba aqui que o texto ele está usando de exemplos para dividir algo que é indivisível. Então, quando o texto de Hebreus 4:12 diz que ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e propósitos do coração, o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, disse o seguinte: a palavra de Deus ela vai tão fundo, que aquilo que a gente não consegue separar, ela separa.
Então você tem alma e espírito, mas não para aí. Você tem juntas e medulas. E a medicina da época, juntas e medulas, era a mesma coisa. As juntas e as medulas eram as mesmas, era a mesma coisa, né? E você tem pensamentos e propósitos do coração, ou seja, pensamento e a intenção. Nenhum de nós é capaz de entrar na mente de outra pessoa e extrair o pensamento dela, e muito menos o propósito do coração ou a intenção. Então, por exemplo, se eu pego aqui e faço assim e a garrafa de água cai no chão, qual era o propósito do meu coração? Era de fato derrubar a garrafa, ou eu quis pegar e ela escorregou da minha mão? Você não sabe qual é a minha intenção, porque às vezes tem pessoas que manipulam essas coisas, né? Manipulam acidentes, manipulam, né? Agora, para você descobrir se a pessoa está manipulando ou não, você precisa de longas horas de conversa, muita oração, porque é Deus quem conhece. Então, se a palavra de Deus consegue discernir os pensamentos dos propósitos do meu coração ou das minhas intenções, ela divide algo que o homem não consegue dividir. Então esse texto ele tem esse caráter, tá? Em que espírito e alma, junta e medula, pensamentos e propósitos do coração são coisas indivisíveis. A gente não consegue dividir, mas a palavra de Deus sim. Deus conhece o porquê eu faço o que eu faço. Deus sabe qual a minha motivação quando eu levanto para ir trabalhar. Deus sabe qual é a minha motivação quando eu vou fazer uma refeição. Ele sabe qual é a minha motivação quando eu estou conversando com pessoas. Ele sabe qual é a minha motivação quando eu preparo uma aula, quando eu estou expondo uma aula. Ele sabe. As outras pessoas não sabem. E não dá para você... Nós, humanamente falando, não conseguimos discernir isso, mas a palavra de Deus, ela divide. Porque ela vai fundo no nosso coração. Ela penetra fundo. Então, essa afirmação aqui de um teólogo, né? O espírito é o centro de várias características, emoções e atividades. Dentre elas estão o entendimento, a memória, a humildade, a amargura, a angústia, o ciúme, a altivez e a opressão, né? Então, o espírito, né, ele envolve uma série de questões na nossa vida. Eu não posso pontuar numa única questão, porque ele vai envolver uma série de coisas. Como que eu percebo isso? A maneira de perceber isso é o coração, tá? É interessante que para o judeu, por causa de toda a cultura e tudo mais, se você fala o coração, se a gente falar, são coisas do coração, e a gente automaticamente põe a mão aqui no peito. O judeu, se ele fizesse isso, que ele não faz, ele faria, são coisas do coração. Por quê? Porque o coração ele é o centro da vida intelectual, ele é o centro da vida espiritual, ele é o centro das nossas emoções. Então, Deuteronômio diz, sabe, pois, no teu coração, que um homem disciplina seu filho, assim, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Saiba no seu coração, tenha consciência disso, envolve o aspecto cognitivo, o aspecto emocional e tudo isso, né? O coração ele é o centro do homem. Quando você vê o Antigo Testamento, isso fica claro. Provérbios 4:23 diz sobre tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Então, quando nós associamos o coração mais à questão emocional, né? No Antigo Testamento você vê não só o aspecto emocional, mas também o intelecto, né? A consciência, as decisões que são tomadas, a razão também, né? Esse é o coração, de acordo aí com Deus no Antigo Testamento, e a gente tem que trazer isso para a nossa vida, né? Por isso você tem essa frase aqui, o coração é o centro da vida intelectual. Ele sabe, ele adquire o conhecimento da palavra de Deus, ele é a fonte dos maus pensamentos e ações, possui propósitos e pensa, e pode ser enganoso.
Esse é o coração do homem, e tem outros textos também, tá? Tem muito mais. Mas é interessante quando você olha Jeremias 17, que fala que o coração do homem é desesperadamente corrupto, é enganoso. Então eu brinco não, né? Quando eu converso mais com jovens assim, né? A gente tem muita música que fala: siga a sua intuição, siga o seu coração, ouça a voz do seu coração. Se você ouvir isso, você vai para o mau caminho, com certeza. Porque o meu coração, ele quer o que é bom para mim, ele não quer o que agrada a Deus. Por quê? Jeremias 17, 9 diz que ele é enganoso e corrupto. Então parece muito bonito, até tem um desenho que minhas filhas assistem muito, né? Vou seguir a minha intuição. E vai eu conversando com elas: olha, a sua intuição ela às vezes pode falhar, e nem sempre ela vai te guiar por bons caminhos, né? E o coração também. Ouça a voz do seu coração, mas tome cuidado. Você pode ouvir a voz do seu coração, mas passe pelo filtro da palavra de Deus para ver se o seu coração está alinhado com Deus, ou ele só quer aquilo que ele procura de prazer, de desejos e tudo mais, que tem a ver mais com o egoísmo, né? Então, né, o salmista, Salmo você tem: guardei a palavra no meu coração. Né? Eu guardei, não aqui, guardei aqui também, mas eu guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Existe um desejo, né, e um aspecto intelectual aqui. Guardar a palavra no coração significa ler e entender a palavra e guardar ela para mim como princípio de vida, como regra de fé e prática, e isso tem um objetivo: não pecar contra Deus. Então, guardar a palavra no coração, você tem isso, né? O Salmo 119. Então, você tem uma série de coisas. Jesus falando, né? A boca fala do que está cheio. Se você se alimentar com as coisas, a internet tem coisa boa e tem coisa ruim, mas com as coisas ruins da internet, você vai falar de coisas ruins. Se você se alimenta com coisas boas, você vai falar coisas boas. E você vai não só falar, mas você vai viver com aquilo na sua mente, no seu coração, e isso vai impactar muitas outras vidas. Então, o coração, ele tem esse aspecto na palavra de Deus, para a gente entender. Não se limita à emoção. E tem vários textos aqui que a gente pode ver cada aspecto do coração. Mas você tem também a emoção. Nós somos seres emocionais. Eu me entristeço, eu me alegro, eu choro, eu fico aflito, enfim, você tem uma série de questões aí, né? E você tem aí Deuteronômio 6, 5, né? Amarás pois o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma e toda a tua força. Você tem aí, você coloca não só o intelecto, mas as suas expectativas. Você vai amar Ele de todo o teu coração, de todo o seu ser. Porque coração, alma e força. Nunca só uma palavra isolada, mas é tudo. Então você vai depositar toda a sua expectativa, toda a sua vida, e vai se empenhar nisso. Nisso o quê? Amar o Senhor teu Deus. Com tudo. Com todo o seu ser. Com toda a tua energia. Com toda a tua a inteligência e tudo mais. Então, Ele ama o coração, ele é o centro da vida emocional, então ele ama, ele reprova, ele se alegra e se anima, ele pode ficar triste, ele possui desejos e pode ficar amargurado, né? São as nossas emoções. Às vezes você passa por momentos distintos ao longo do dia, que eles variam entre euforia por causa de alegria e de repente uma profunda tristeza por causa de algo que não deu certo, e isso acontece ao longo do dia. Eu evito ficar rotulando as pessoas: você é bipolar porque acontece isso, porque todos nós somos assim. E se você rotular alguém e a sociedade gosta de impor alguns rótulos, né? Fulano é bipolar. Por quê? Porque de manhã ele acorda assim, daqui a pouco ele está assim, tal, ele fica oscilando muito. Tá, mas ele é o único? Todo mundo tem um pouco disso, né? Às vezes você acorda bem, aí você sai na rua, aí o trânsito está travado, você já não fica tão bem assim.
Ou então você sai na rua, o ônibus passou. Bem na hora que você chegou, não deu tempo de pegar o ônibus. Aí você vai esperar um tempo, aí está chovendo. Aí todo aquele ânimo, entusiasmo que havia quando você acordou, parece que vai por água abaixo. São as emoções que elas estão aí, né, para nós a todo tempo, né, de maneira que a gente precisa aprender a controlar e aprender a submetê-la à palavra de Deus. Por isso, voltando a Provérbios, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. As suas reações ao longo do dia, elas vão espelhar muito aquilo que você crê e a expectativa que você coloca na pessoa de Deus. Então, as frustrações, as alegrias, né, e as nossas reações demonstram muito isso. Às vezes você pega uma criança, você vai para um lugar e está super divertido. Aí você chega para a criança e fala, daqui a pouco acabou, nós vamos embora. Ela parece que acabou o mundo. Né? Por quê? Ela está gostando daquilo. Ela não quer que aquilo acabe nunca, mas ela vai ter que aprender, ela vai ter que entender que não é só disso que a gente vive, que tem os momentos certos. E que, enfim, uma hora talvez pode voltar lá ou não, enfim. Né? Mas a alegria dela não vai depender disso. Ela precisa firmar a alegria dela na pessoa de Deus. Aproveitar os momentos, as oportunidades que tem. Quando não tem oportunidade, não tem. E tem que ficar satisfeito em Deus do mesmo jeito. Então as nossas emoções, elas variam também muito de acordo com as nossas expectativas e também de acordo com aquilo que nós temos de percepção do caráter de Deus. Cada um lida de um jeito. E as emoções são manifestas das mais variadas. Tem pessoas que explodem, tem pessoas que ficam mais acuadas, enfim. Né? As reações, elas são as mais variadas, mas a gente precisa ter, né, no nosso coração isso aqui. Eu preciso amar o Senhor. E uma expressão de amor ao Senhor é gratidão e satisfação nele, e tudo mais. Então as nossas emoções, elas precisam ser controladas. Eu sei que cada um lida de um jeito, cada um tem uma maneira, porque Deus também nos fez com essa complexidade, né? São muitas características em muitas pessoas. Quando você tem uma família de 2 pessoas é de um jeito, quando você tem uma família de 3, 4, 5, 10, a coisa vai ficando cada vez mais complexa, porque Deus nos fez assim. E cabe a nós ajustarmos e alinharmos o nosso coração e expectativas, né, a todas essas situações e circunstâncias. Nem sempre é fácil, mas é possível por causa do caráter do nosso Deus. A consciência, né? Nós temos consciência, né? E Paulo, em Atos, disse, fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos, eu tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Isso é importante, né? A minha consciência, ela deve ser, deve me estimular a fazer o que é certo, dentro daquilo que eu já conheço da palavra de Deus. Orar pelos governantes, me submeter às leis do país. Eu preciso ter uma boa consciência diante disso, de que Deus quer que eu faça isso, independente de eu gostar da lei ou do governante. Não diz que eu tenho que orar pelo líder político que está lá, que foi colocado no lugar dele lá, como governador, prefeito, senador, presidente, seja lá o que for. Eu não tenho que orar porque eu gosto dele, eu tenho que orar porque Deus disse que eu preciso orar por qualquer governante, independente da minha afeição, né? Enfim, essa é a nossa consciência. A nossa consciência precisa acusar isso, né? Tem uma pessoa que definiu uma vez a consciência da seguinte forma: é uma testemunha interior que diz ao homem que ele deve fazer o que acredita ser certo, não errado. Não ensina o que é certo ou errado, pois nos incita a fazer aquilo que aprendemos ser correto. Uma pessoa pode fazer algo errado e manter a consciência limpa pelo fato de não ter sido bem instruída sobre o que é certo e o que é errado. A ideia aqui dessa pessoa que formulou essa frase é a seguinte:
eu tenho a minha consciência. Eu tenho algo que eu creio que seja certo. Então eu vou agir de acordo com a minha consciência. Só que a minha consciência não define o que é certo ou o que é errado. Eu tenho um padrão do que é certo e o que é errado. E o meu padrão é a palavra de Deus. Então muitas vezes eu posso estar com a consciência tranquila, mas fazendo algo errado. Porque eu preciso alinhar a minha consciência à realidade da palavra de Deus. Então, eu estou com a consciência tranquila. Eu estou com a consciência tranquila não significa que eu fiz necessariamente o que era certo. Eu posso ter errado. E ainda assim está com a consciência tranquila. O que precisa mudar? Eu preciso me apropriar da verdade. Eu estou com a consciência tranquila em contar uma mentira para o meu filho. Eu estou com a consciência tranquila em falar para ele que, sei lá, a mamãe foi viajar. Na verdade, ela está doente, internada lá. Eu estou com a consciência tranquila de falar que a mamãe foi viajar, sendo que ela está internada. Mas eu estou certo? Mas a minha consciência está tranquila. Então a gente pode ter a consciência tranquila mesmo quando... A gente pode não, estou falando que pode acontecer, né? Não de ser autorizado. A gente pode ter a consciência tranquila mesmo quando a gente peca. Por quê? Porque a gente não tem como... Talvez não tenhamos a consciência daquilo que é correto. Eu não refleti sobre a realidade de que ao falar para minha filha que a mamãe só foi viajar, sendo que ela está internada, eu não prestei atenção na realidade que eu estou mentindo para ela. Aí são as mentiras aceitáveis. Mas é uma questão de consciência. E é uma questão da consciência ser alinhada com a palavra de Deus. E a gente precisa disso. Nós precisamos disso. Né? Quando a consciência começa a trabalhar, não conseguimos conviver conosco até colocar tudo em ordem. E às vezes acontece isso. Eu fiz algo, a minha consciência ficou tranquila. Aí eu aprendi que aquilo que eu fiz estava errado. Aí a minha consciência começa. Estava tranquila, começa a ficar incomodada, a ponto de eu precisar resolver a situação. Olha, eu fiz isso, eu achei que eu estava certo, eu tinha todas as convicções de que eu estava certo, mas agora eu entendi outra coisa. Né? E eu preciso ter a humildade de voltar atrás quando for necessário. Né? De reconhecer meu erro. Seja com uma criança, com algum comerciante, alguma coisa assim. Eu preciso ter a minha consciência limpa, no sentido de fazer o certo, e também, se for necessário, retornar e ter a humildade de refazer aquilo ou desfazer o meu engano. Ok? Vontade. Você tem aí o trecho de Romanos 7, 15 a 25, que ele é bem complexo, no sentido de que Paulo começa a falar a respeito dos dilemas dele, né? E aí ele fala: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. E aí a crise do coração, que é enganoso, que é corrupto, e às vezes eu quero uma coisa, mas aquilo que eu quero é contrário à vontade de Deus, e às vezes quando eu vi, eu já fiz aquilo sabendo que eu estava errado e eu preciso me redimir diante de Deus. Isso envolve as pessoas, diante de pessoas também. Paulo não era bipolar, ele simplesmente lutava contra o pecado. Então nós vamos ter isso, porque nós temos vontade. Não adianta negar o pecado. O pecado corrompe tudo, destrói tudo, sim, mas ele é bom, ele é agradável. Porque se não fosse agradável, eu não teria nenhuma dificuldade em lutar contra o pecado. Paulo não teria escrito isso. Se o pecado não fosse prazeroso para o homem que é pecador, ele não precisaria lutar contra o pecado, que já é uma coisa que... O que a gente precisa ter é a consciência de que ele corrompe e destrói tudo aquilo que Deus fez e intencionou de uma maneira boa, né? E por mais que nos dê prazer, eu preciso corrigir a rota e alinhar os meus prazeres àquilo que Deus diz que é certo, e ter prazer naquilo que Deus diz que é certo, e não aquilo que simplesmente me dá prazer e defrauda a palavra de Deus, né? Então eu preciso ter essas questões na cabeça, bem claras. E aqui é a nossa união com Cristo que nos capacita a fim de servirmos de um modo aceitável. Então, por que eu luto contra o pecado?
porque eu entendo a vontade de Deus, porque eu sei a vontade de Deus. E é só porque eu estou unido com Cristo, só porque eu me relaciono com Ele e creio no sacrifício dele, na obra dele, que eu consigo servir a Deus de um modo agradável. Porque muitas vezes, se não todas elas, o meu desejo vai ser fazer algo contrário, porque eu quero me agradar. A minha tendência sempre vai ser me colocar na posição mais alta. Não à toa as pessoas brigam por divergência de opinião, porque ninguém quer ceder. Tem que ser a minha vontade, tem que ser do meu jeito, tem que ser na hora que eu quero. E aí começa. Porque muitas vezes a gente quer se colocar no andar mais alto, né? Quando na verdade a gente precisa se lembrar disso. E aí às vezes, por mais que eu queira estar no lugar mais alto, eu vou ter essa crise de não fazer o que eu quero, mas de fazer o que eu detesto. E isso geralmente vem na minha luta contra o pecado. Envolve toda a nossa complexidade, né? Como representantes de Deus, deveríamos apoiar e defender aquilo que Deus apoia e deveríamos promover aquilo que Deus promove. E aí entra todas as questões e muitas mais do que a gente já conversou aqui a respeito de posicionamento do cristão, postura diante das demandas da vida com relação a lidar com as emoções e tudo mais. Por quê? Porque somos representantes dele. Deus definiu o homem assim, né? E cada característica que a gente estudou hoje tem que se alinhar no nosso dia a dia, né? De maneira que a gente consiga, sim, né? Se alegrar, se agradar e buscar isso, né? Lutando contra o pecado, lutando contra o desejo de querer ser mais e mais para nós, né? Mas sim, querendo ser para Deus, né? Para Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância. E aqui eu tenho de novo, tá? Aquela frase do começo. Eu acredito que o homem é um ser criado por Deus conforme sua imagem e com capacidade de raciocinar, decidir e escolher, com uma parte material e imaterial, ou seja, bipartido, com alma, vida e espírito imaterial. A sua essência, também chamada de coração, é o centro da sua vida intelectual e emocional. Sua consciência como uma testemunha interior que diz o que deve ser feito, aquilo que ele próprio acredita ser certo, e a sua vontade é o que incentiva a fazer algo certo ou errado, né? Então, cada texto que foi mencionado aqui, a gente tratou hoje de uma maneira mais detalhada, né? Até mesmo para eu tentar demonstrar para vocês como que eu cheguei nisso, né? Estudando esses textos, olhando para alguns aspectos do homem, e aí eu cheguei nessa conclusão, né? E assim, é o desafio que eu tenho, né, para vocês, né? Não só para hoje, para essa semana, mas para a vida, né? Construam afirmações a respeito desses pontos. E o livro que a gente está estudando, ele favorece isso, porque ele separa os tópicos, né? E isso nos ajuda para o nosso dia. Certo? Alguma pergunta, algum comentário que vocês têm? Se não, nós vamos orar. Teremos aí um tempinho a mais aí antes de começar a celebração coletiva. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pela maneira que o Senhor nos criou e nos deu propósito, significado de vida, para que a gente possa representar o Senhor em todas as áreas e que para a gente possa viver com alegria e com plena satisfação no Senhor. Eu peço que o Senhor nos ajude a honrarmos o Senhor em todas as coisas, que o Senhor nos ajude a nos lembrarmos de cada texto aqui e que isso sirva de parâmetro para a nossa vida, de conduta para a nossa vida, de modo que o Senhor seja sempre honrado, glorificado e mais pessoas conheçam o Senhor através de nós. Eu peço isso por mim, por cada um aqui, em nome de Jesus. Amém.